Em 2009, a Crocs estava à beira da falência e em 2024 a companhia bateu 4 bilhões de fucking dólares em faturamento. Vamos analisar esse caso e entender o que ela fez para virar o jogo. Eu não sei se você lembra, mas em um passado remoto aí, a Crocs era motivo de chacota. Era motivo de piada. Quem usava Crocs era zoado na escola, era zoado na faculdade. Eu me lembro de um amigo, saudoso Tiagão, que usava esse Crocs maldito em todos os lugares que ele ia, principalmente quando a gente tinha aqueles jogos universitários, né, economia e tal, que era o único lugar que pelo menos aquele negócio era aceitável. Então a gente está falando ali de 2008, 2019, a Crocs era um meme. Tanto é que se você jogar Crocs meme no Google vão aparecer milhões de coisas, porque de fato aquilo não era exatamente esteticamente bonito, ou pelo menos aos olhos da população naquela época não era esteticamente bonito. Então vamos ver o que a marca fez para conseguir dar essa virada de chave na percepção das pessoas. Primeiro de tudo, vamos falar de gestão de portfólio. Acho que parece até difícil acreditar, mas até 2010 a Crocs tinha mais de 230 produtos diferentes na linha. Eu já falei sobre isso no vídeo da Road. Muitos produtos geram uma complexidade imensa de gestão e, portanto, a Crocs resolveu começar exatamente por ali. Mais do que ter 230 produtos, que já é um problema, a gente está falando de linhas que não tinham muito a ver com o produto core da marca, com a essência da marca. Então, bota, sapato, salto alto, até chinelo os caras tinham naquela época. Eu tentei encontrar a foto desses produtos antigos, mas eu não encontrei, então vou deixar um slide velho que eu encontrei aí, só para ilustrar um pouco dessa dificuldade de gestão de portfólio. Por que eles resolveram começar pelo portfólio? É porque quando a gente tem muitos produtos na nossa linha, o que a gente vê é uma diluição do faturamento dos produtos que a gente considera como principais. Então, de fato, quando a gente olha para o que a Crocs fez, cara, o produto core, que é aquele sapatinho, furadinho e tudo mais, ele representava só 16% do faturamento da marca. Então, olha que maluco. Essa marca era conhecida por um produto específico, mas grande parte do faturamento dela vinha de linhas que não tinham nada a ver com a sua essência. Além disso ser um problema de negócio, isso gera um problema de distintividade de marca, ou seja, aquilo que fazia a Crocs ser reconhecida como Crocs, de repente, não era mais o seu motor principal de negócio. Principalmente porque grande parte desses modelos, eles não tinham nem aqueles buraquinhos que é, cara, a essência da marca, né? E aí, como resultado, o time de marketing resolveu cortar pela metade o portfólio de produtos e começar a dar muito mais ênfase na questão da personalização. Porque essa personalização, né, a personalização dos Crocs, ela só é possível por causa dos buraquinhos. Você consegue colocar ali aqueles badges, aquelas chavinhas, aquelas porra lá. E, de fato, isso começou a ajudar a criar mais distintividade de marca. Mas esse é só o começo da história. A segunda decisão da Crocs foi focar nos mercados principais. E eu vou dar um pouco para vocês da minha experiência para explicar por que é que a companhia tomou essa decisão de pegar o dinheiro e focar em apenas 5 regiões, que eu acho que era Estados Unidos, China, Japão, Coreia e Alemanha. Mas eu vou dar uma experiência pessoal aqui para te explicar. Eu cuidei de KitchenAid, cuidava de KitchenAid na Europa, era head de KitchenAid na Europa, Oriente Médio e África. Então você pode imaginar a quantidade de países que estavam sob a minha gestão. Então o que acontece na prática, galera, quando você cuida de muitos países ao mesmo tempo, não é que você recebe um dinheiro infinito. Cara, do meu lado ali eu recebia, sei lá, 20, 30, 40 milhões de euros e a companhia chegava para mim e falava assim: Pedro, você tem que voltar para a gente e falar como é que você vai alocar esse dinheiro e por quê. E aí na prática, quando você tem muitos mercados, o que acontece é que você acaba diluindo os mercados principais para dar um pouco de dinheiro para aqueles mercados que, cara, precisam do mínimo para quase que sobreviver, precisam do mínimo para quase que operar. Apesar disso fazer sentido, na prática, isso gera um problema para quem está fazendo a gestão da marca. Por quê? Primeiro, os países maiores que deveriam receber mais dinheiro, eles não recebem tanto assim, porque parte desse dinheiro foi distribuída para os outros países, e os países menores, não é que eles também recebem uma puta quantia que de repente agora, vai mudar o business. Então acontece que você fica ali
né, chovendo no molhado, dando um pouquinho de dinheiro para cá, tentando fazer um negocinho legal ali, tentando viralizar de lá. Só que na prática, no longo prazo, isso é insustentável. Então eu, na minha posição de líder de gestão da região, sempre disse que a gente precisava focar em algumas regiões. Na teoria, isso é lindo, mas na prática é muito difícil de executar. Por quê? Porque, cara, quando você tira dinheiro de uma região, você está deixando de dar suporte de marketing, de trade, de vendas. E o que acontece é que o time daquela região vai começar a ficar carente, vai começar a ter mais dificuldade de vender o seu produto, a marca vai parar de anunciar, as pessoas vão parar de pedir, e aí você começa a ter um problema de negócio. Quando que faz sentido fazer esse tipo de escolha? Faz sentido quando você garante, por exemplo, que se eu mover o dinheiro do Brasil para colocar na Alemanha, é porque eu vou garantir que a Alemanha vai crescer o suficiente para compensar a queda de volume e de valor dos outros lados. Então foi exatamente isso que a Crocs fez. Eles falaram, cara, não tem como a gente investir em todos os lugares do mundo, a gente vai focar nas regiões principais. Por conta disso, a marca resolveu então fazer um ajuste na sua distribuição, ou seja, nas lojas em que ela estava sendo distribuída, que ela estava sendo ofertada para os clientes. Então, de fato, a marca reduziu de 600 lojas em 2013 para quase 350 lojas em dia. Então, ela tirou um pouco o produto de circulação, mas o que isso traz de benefício? Primeiro de tudo, ela focou mais investimentos naquelas lojas que geravam maior performance, gerando uma experiência melhor para o cliente, dando uma maior disponibilidade de produtos, dando mais suporte para o time de vendas dessas lojas. Depois, ela pôde concentrar essas lojas nas áreas mais aspiracionais, que de fato contribuíam para a sua imagem. Então agora você só conseguia achar Crocs naqueles bairros mais nobres, naqueles lugares mais legais, em vez de encontrar o produto em todos os lugares do planeta. Só que para compensar essa redução de distribuição, o que a marca fez? Ela falou, cara, vamos focar no digital, vamos desenvolver o nosso canal e-commerce, ou seja, tira daqui, coloca de lá. Entendeu o que eu tô falando? Quando você toma uma decisão de negócio como essa, você precisa sempre pensar no negócio. Não é só uma questão de tirar o negócio de lá, você precisa compensar esse volume, precisa compensar esse faturamento, ele precisa vir de um outro lugar. Mas olha só que contra-intuitivo e arriscado esse movimento. Não é uma coisa tão simples assim de falar: ah, não, cancela, vamos fechar as lojas aí, foda-se, tira o produto, vambora. Não, galera, você precisa ter um business plan, você precisa ajeitar isso internamente, você precisa provar que o negócio vai dar certo. Então isso é uma coisa, inclusive, política, né? Um jogo político interno que é muito importante para o profissional de marketing e que era parte do meu trabalho também quando eu estava lá na Europa cuidando de KitchenAid. Imagina que eu era o cara do dinheiro, então eu tinha todos os mercados chegando para mim falando assim: Pedro, pelo amor de Deus, me dá mais dinheiro que eu vou te trazer mais tantos milhões de faturamento. E era uma decisão quase que minha, assim, de entender quais eram as regiões que contribuíam mais para a imagem de KitchenAid. E aí eu tomava essas decisões com base nisso, com base na qualidade de execução dos mercados, com base nas ideias criativas que eles traziam. Então você pode elencar diversos critérios. É claro, a gente não sabe quais são os critérios que a Crocs usou. Estou te passando um pouco da minha experiência pessoal. Beleza? E agora o quarto ponto aqui, para quem gosta muito de branding, isso aqui você vai gostar. Cara, o que a Crocs fez? Ela retomou o orgulho e o DNA daquela marca. O que ela fez? Ela falou o seguinte: galera, é o seguinte, nosso produto tem esses furinhos. Esses furinhos, eles não são para todo mundo mesmo. Esse produto não nasceu para agradar todo mundo, ele nasceu para agradar quem tem personalidade. E aí ela pegou esse discurso da personalidade e ela falou assim: sabe o que difere quem tem personalidade de quem não tem? Quem tem personalidade não tem medo, não tem vergonha de ser quem é. E foi assim que ela fincou o posicionamento da marca, que em inglês ficaria to make everyone comfortable in their own shoes. O que isso significa, né? Quando a gente tenta traduzir isso, é você estar confortáveis nos seus próprios pés, mas significa você caminhar pelos seus próprios pés, significa você, se expressar da sua maneira, significa você não respeitar, né, o status quo, a regra, a modinha. Não, você vive a vida do seu jeito. Então olha só que legal esse statement, esse posicionamento da marca, de fato assumindo a sua essência, assumindo o seu core, numa época em que essa marca era meme. É muito importante vocês lembrarem disso. Imagina você fazendo a gestão dessa marca, o seu produto está virando meme e você pega e fala assim: não, quer saber, velho? O nosso produto é isso e a gente vai dar personalidade para ele.
Não é uma decisão simples. Mais do que isso, essa ideia de você estar confortável nos seus próprios pés traz um lado emocional, que é esse ponto da personalidade, mas traz um lado também funcional, né? A Crocs sempre disse que ela era um sapato confortável para ser usado. Inclusive, meu amigo Tiagão falava que era muito confortável. Eu nunca tive Crocs porque meu pé é muito grande, ia ficar um pé de palhaço ridículo, mas ele dizia que era muito confortável e, de fato, eu conheço muitas pessoas que dizem que o Crocs é muito confortável. Então, esse posicionamento, ele é uma faca de dois lados, né? Tanto a parte emocional quanto a parte funcional. E foi daí que eles criaram essa campanha chamada Come As You Are, venha como você é, que é, pô, leve, é divertida, é cheio de personalidade. Então eu vou começar a colocar uns frames aqui da campanha, eu não posso colocar a música porque eu acho que vai ter direitos autorais, essas porras todas, mas de fato a campanha é muito interessante e aí eles começam a abraçar essa personalidade. E é daí que a gente vai para o nosso quinto ponto, que são as collabs. Quando a gente busca fazer uma revitalização de marca, não basta só a gente mudar a nossa comunicação e achar que as pessoas vão simplesmente acatar tudo aquilo que a gente vai dizer e que de repente a imagem da nossa marca está completamente transformada. Não é assim que acontece. Portanto, as collabs, elas têm um papel muito estratégico nesses movimentos de marca que precisam se revitalizar. E por que as collabs tiveram um papel tão importante nessa transformação da Crocs? Porque assim, quando a gente faz uma collab com outra marca, na cabeça do consumidor, e isso é provado por estudos, ele costuma olhar, vamos supor, eu faço uma collab com a Nike, tá? Ou a Crocs faz uma collab com a Nike. Na cabeça do consumidor, o que acontece? Ele pega os melhores atributos de cada uma das marcas e coloca junto. Então, o que aconteceu? A Crocs começou a fazer collab com a Balenciaga, com Lego, com McDonald's, cara, com uma pancada de marca e começou a tentar colocar esse produto no pé das celebridades. Então, a gente viu lá Justin Bieber, uma série de pessoas famosas começando a usar Crocs. Então, veja como pouco a pouco a imagem da marca começa a mudar e a partir disso a opinião pública começa a mudar. É assim que funciona a revitalização de uma marca quando feita muito bem. Agora imagina que você, cara, você zoava Crocs, mas você tinha curiosidade de usar o produto, mas você não queria usar porque, pô, de repente vão te zoar também, o produto é um meme. Cara, de repente esse produto está sendo usado por celebridade, está fazendo com um monte de collab com marcas legais, você fica mais inclinado a usar. É natural, é normal isso acontecer. Então essas collabs com influencers, com marcas, com marcas que às vezes estavam até fora da categoria, mas que tinham um grande significado emocional para as pessoas, pô, isso trouxe muito valor para Crocs. Então quando a gente pega esses 5 pontos que a gente falou, mexeu no portfólio, mexeu nos mercados, mexeu na distribuição, ajustou o posicionamento, fez collab, olha o crescimento dessa marca. Vou colocar um gráfico aí na tela para você ver. Cara, ela saiu ali de um resultado muito pequeno, mas que estava dando inclusive prejuízo, para bater 4 bilhões de dólares, cara. É inacreditável o movimento dessa marca. E você pode falar para mim, pô, mas eu acho feio, eu não gosto, é ridículo, blá blá blá. Não interessa o que você acha. Interessa como o mercado responde. O produto não é para você, é para outras pessoas e de fato a geração Z abraçou esse produto, principalmente nessa parte da customização, o que eu acho que é muito interessante. E assim a gente termina a análise desse case. Se você curtiu e você quiser que eu analise outras marcas, deixa um comentário aqui. Se você só curtiu mesmo, também deixa um comentário, me dá feedback. Quero muito saber o que vocês estão achando dos vídeos do canal. Obviamente não estou conseguindo fazer todo dia. Aos poucos eu vou pegando um pouco essa manha de gravar aqui para o YouTube. Mas é isso, estou me divertindo bastante. Eu acho que esse case aqui ele é um prato cheio, né, para quem gosta de branding, para quem gosta de gestão de marca, para quem está buscando inspiração para trazer para o próprio negócio. E se você precisa de ajuda com o posicionamento, a estratégia, o modelo de negócio, os planos de ação da sua marca, entre em contato aqui com o Pai, porque faz 16 anos que eu trabalho com isso. Eu tenho a minha empresa que é uma consultoria estratégica de marca para negócios B2C exclusivamente, né? A gente trabalha com B2B também, mas B2C é onde eu cresci, é onde eu fiz escola, é onde eu consigo aportar um maior valor. Se você tem interesse em trabalhar comigo, cara, me manda uma mensagem que vai ser um prazer poder ajudar a sua marca. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, de mandar para a avó, para a tia, não sei o que. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu! Tchau, tchau!